Pareceres, indicação número 7 de 2023, autora da indicação doutora Ana Beatriz Gonçalves Rosa Silva Paz, matéria, decreto 11.406, de 31 de janeiro de 23, que institui o Conselho de Participação Social da Presidência da República. Relatores, doutor Sérgio Santana, da Comissão de Direito Constitucional, e Andréia Menezes, da Comissão de Direito e Políticas Públicas. Eu acho que podemos começar com Sérgio Santana, com a apresentação do parecer da Comissão de Direito Constitucional. Sérgio, você com a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, ilustres integrantes aí da mesa, Jorge, Edmir, caros colegas aí, hoje não no plenário físico, lamentavelmente, mas esperamos em breve estar de volta ao plenário físico, né? A gente realmente sente falta, Carlos. É muito bom estar aí na nossa casa. Colegas do plenário virtual, em primeiro lugar, eu até tinha me inscrito aqui no chat para dar essa sugestão que vocês até deram antes, né? Que era colocar os oradores para o final, e eu já queria me inscrever, tá, Jorge? Parabenizar os colegas que ingressaram no Instituto, né? Então, sejam bem-vindos, espero que vocês consigam desfrutar aí do conhecimento e que a gente possa conseguir contribuir para aprofundar os trabalhos importantíssimos das nossas comissões pelo Instituto. Bom, vamos lá. A ementa e as palavras-chave do nosso presidente Alil, eu vou fazer aqui a leitura do nosso parecer, né? Hoje está tranquilo, né? Então acho que o Jorge não vai precisar ficar nervoso aí por causa do tempo. Trata-se da indicação 007/2023 acerca do estudo de constitucionalidade disposto no decreto 11.406, de 31 de janeiro de 2023, que, aspas, institui o Conselho de Participação Social da Presidência da República, fecha aspas. Decreto 11.406, enquanto iniciativa do Poder Executivo, tendo como base o artigo 84, caput, inciso 6, alineada à Constituição Federal, nos termos seguintes. Aí eu listo aqui o artigo 84, né, e a competência privativa do Presidente da República, justamente aqui na A. Prescreve o artigo 2º do citado decreto que o Conselho é a instância destinada à oitiva da sociedade civil para assessorar o Presidente da República no diálogo, na interlocução com as organizações da sociedade civil e com a representação de movimentos sindicais e populares. E 2, promover o diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República quanto à participação social na execução de políticas públicas. O Conselho de Participação Social, desta forma, é instância orientada ao assessoramento do Presidente da República, no diálogo e na interlocução com as organizações da sociedade civil, tendo a representação de movimentos sindicais e populares, além da promoção do diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República quanto à participação social na execução de políticas públicas. Nessa perspectiva, foi publicada em 25 de abril de 2023 a Portaria 14, 19 de abril daquele ano, da lavra do Ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República para a designação de membros que comporão o plenário e a coordenação executiva colegiada do Conselho de Participação Social, sendo 68 os representantes da sociedade civil e 8 representantes da coordenação executiva colegiada. Impede ressaltar que o plenário é composto por representantes governamentais e de organizações da sociedade civil com a seguinte estrutura. Eu coloco a estrutura de funcionamento, que tem a participação de vários integrantes da estrutura da Presidência da República, em particular da Secretaria-Geral, além dos 68 representantes da sociedade civil, de várias organizações, das mais variadas organizações. Cabe à coordenação executiva colegiada sugerir os assuntos a serem debatidos nas reuniões do plenário, sendo que compõe a coordenação executiva colegiada o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, que a presidirá. Então, ele sempre é a autoridade que vai presidir essas reuniões. Além também de vários secretários gerais, secretários executivos que participam dessas reuniões periódicas que obedecem a um calendário. Essa iniciativa do Poder Executivo, poucos dias depois da lamentável tentativa de golpe de Estado contra os poderes da República, ocorrida em 8 de janeiro de 2023, isso é um fator importante, se constitui uma estratégia governamental de ampliar a participação da sociedade civil junto às instâncias de discussão política na esfera governamental.
Importante o estudo de sua conformidade com o sistema constitucional em vigência frente à possibilidade de participação social prevista por iniciativa através de ato do Poder Executivo para ampliação dos direitos e garantias fundamentais, em especial para possibilitar a formulação de políticas públicas. Os mandatos anteriores do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ampliaram a formação de conselhos criados para a participação da sociedade civil, alguns, inclusive, formados em governos anteriores, tendo sido mantidos pela presidenta Dilma Rousseff, mas com esvaziamento do período de governo de Michel Temer e, principalmente, sob a presidência de Jair Bolsonaro, que praticamente deu pouca sequência aos conselhos existentes. Por sinal, a grande maioria deles foi até extinta. Sendo assim, a retomada da participação de representantes da sociedade civil no debate de temas de interesse público se constitui uma importante medida que amplia o diálogo, a interlocução e propostas oriundas de setores da sociedade civil organizada. Constitui-se importante estratégia de aproximar o exercício da cidadania do Poder Executivo, eis que a formulação de políticas públicas pode ter importante contribuição da sociedade civil no debate de ideias e prioridades oriundas da participação popular enquanto instrumento de democracia participativa. Relatório. A matéria a ser estudada é, na sua essência, direito constitucional, direito administrativo e ciência política, e envolve aspectos doutrinários que serão enfrentados para a conclusão desta relatoria. Previsão de institutos como a iniciativa popular, plebiscito, referendo, participação em conselhos, dentre outros instrumentos de participação popular, se constituem importantes instrumentos de democracia participativa e de manifestação da vontade popular, bem como elemento essencial da chamada democracia direta. No que concerne à sistemática constitucional da democracia participativa na Constituição da República Federativa do Brasil, é inequívoco que a Carta Política, promulgada em 5 de outubro de 88, fruto de discussões temáticas durante a Assembleia Nacional Constituinte, é a primeira carta fundamental que aborda de forma principiológica clara a adoção dos instrumentos de democracia participativa. A tradição consagrada na Constituição de 1988 indica que a democracia representativa, através do Instituto Democrático do Voto, seria a base para que a sociedade estivesse representada em toda a sua plenitude, resgatando o que havia sido suprimido pela Constituição de 67 e 69, ambas durante o período da ditadura militar. Neste contexto, o processo de representação popular é efetivado mediante sufrágio universal, direto e secreto para todas as representações dos cargos eletivos majoritários, presidente da República, governador de Estado do Distrito Federal, prefeito e senador da República e dos cargos eletivos proporcionais, deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores. A Carta Política de 88 avançou ao prever a democracia participativa, consagrando dessa forma o princípio constitucional da soberania popular. Constata-se que foram resgatados e ampliados os princípios e fundamentos das cartas políticas de 1934 e 46 enquanto constituições democráticas e promulgadas. Sendo assim, as propostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo que objetivem aperfeiçoar o sistema de democracia participativa, em tese, constituir-se-ão em avanço dos mecanismos de participação popular, o que consagra o Estado Democrático de Direito e legitima a proposição que visa implementar e ampliar os instrumentos de democracia participativa. Nos fundamentos principiológicos do direito constitucional, não se pode formular um estudo dos aspectos formais e materiais que possibilitem o processo legislativo e o procedimento elaborativo, em consonância com a Carta Política de 88, sem uma análise sistemática da sua adequação ao disposto no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, integrante do título 1 dos princípios fundamentais. Reza o artigo 1º, aí aqui eu coloco aqui os princípios, né, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né, os princípios que estão esculpidos no artigo 1º, e depois eu sigo. Consagrou-se ainda no parágrafo único que, aspas, todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição, fecha aspas. A hermenêutica contida no artigo 1º nos remete aos pilares fundamentais que materializam o Estado Democrático de Direito, a saber, declarando-se o povo a própria fonte constituinte de poder que poderá ser exercida ou delegada aos representantes eleitos em situações a serem previstas na Constituição formal. Em observância ao artigo 1º, sobreveio o artigo 14 da Carta Política, integrante do capítulo 4 dos direitos políticos, cujo caput prescreve que, aí eu cito aqui justamente a possibilidade do instrumento de democracia participativa, que estão lá no artigo 14, plebiscito, referendo, iniciativa popular, para destacar aqui a importância do artigo 14. Para destacar a importância do artigo 14, o jurista Paulo Bonavides leciona que
Aí aqui eu cito um texto do artigo, em relação ao artigo 14, do Paulo Bonavides, no seu livro, um dos livros do Paulo Bonavides sobre direito constitucional, e que está aqui, acho que não podemos passar adiante, porque ele está, inclusive, foi disponibilizado para todos quando da ocasião da inclusão no site do parecer. Aí faz aqui uma alusão justamente à citação em relação ao artigo 14 da Constituição. Sem prejuízo da necessária regulamentação pelo Congresso Nacional da efetividade do instrumento de democracia participativa, importante destacar a possibilidade de medidas e instrumentos de democracia participativa por iniciativa do Poder Executivo, com fulcro nos limites delimitados pelo artigo 84 da Carta Magna. Proposta de decreto em análise se coaduna com a ordem basilar que evidencia os princípios que norteiam o Estado democrático. A constitucionalidade da matéria está compatível com a Constituição da República, seja pela via formal, seja pela via material. Por derradeiro, importante realçar os dispositivos esculpidos no artigo 60 e 61 da Carta Magna, pertinentes ao Instituto da Iniciativa Popular, devendo o Poder Legislativo facilitar o processo legislativo, inclusive propostas oriundas da sociedade. O próprio Poder Executivo deve estimular a formação dos conselhos com participação social e o próprio cidadão pode ampliar a sua participação através da ação popular junto às instâncias do Poder Judiciário. Esse parecerista, dessa forma, entende que o rito estabelecido se adequa à norma sistemática constitucional vigente e deve ser acolhido como instrumento de aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e da ordem constitucional vigente. Voto e conclusão. Em face ao exposto, fundamento minha opinião favorável pela constitucionalidade formal e material, através da possibilidade jurídica da ampliação dos instrumentos de democracia participativa, através da participação dos cidadãos e das cidadãs, representando entidades dos movimentos sociais por parte de iniciativa do Poder Executivo, nos termos e limites do artigo 84.6. Sendo assim, esse parecerista manifesta seu posicionamento favorável ao disposto no decreto 11.406, 31 de janeiro de 2023, que instituiu o Conselho de Participação Social da Presidência da República, opinando pela constitucionalidade formal e material e plausibilidade da matéria apresentada, ao consolidar desta forma uma garantia para a participação da sociedade através do aprofundamento do instrumento de democracia participativa, bem como pela relevância da matéria. Entendo ainda que, na hipótese de aprovação desse parecer pertinente a esta indicação no plenário, seja o mesmo enviado aos excelentíssimos e ilustres senhores presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, além do presidente da República e o presidente do Conselho Federal da OAB. Este é o parecer que submete à apreciação da Comissão de Direito Constitucional, que foi aprovado por unanimidade, e a posteriori ao plenário dos advogados brasileiros. Senhor presidente, só duas observações. A primeira é o seguinte: eu, inclusive, defendo que o IAB tenha assento nesse conselho. Eu acho que o IAB tem que ocupar todos os espaços possíveis que são destinados à sociedade civil. É uma visão relacionada à importância que o IAB tem adquirido ao longo dos tempos. O IAB tem dado uma enorme contribuição e pode dar uma contribuição ainda maior, participando não só desses conselhos, desses instrumentos de democracia participativa, mas até em relação a questões pertinentes aos interesses do país, aos interesses da democracia, nos foros internacionais. E aí vem a segunda questão, que Vossa Excelência, a doutora Adriana e outros companheiros que estão aqui no plenário estiveram justamente naquela reunião do G20, que foi lá na Barra da Tijuca. Eu estive em outras reuniões também em relação à questão que envolve o G20 e, recentemente, também na Fundição Progresso. Então, o IAB estava lá representado, junto com a ABJD, junto com vários outros movimentos organizados da sociedade, debatendo questões que são pertinentes não só aos interesses do Brasil, mas também do conjunto de países, né, que querem ampliar a governança global com instrumentos democráticos, que querem enfrentar a questão da fome e da miséria, com a diminuição através de propostas efetivas relacionadas a isso, e também com a questão do clima e da biodiversidade, que são questões que têm uma ampliação do tema. Ele não é só de conteúdo interno, mas de conteúdo externo. Então, o IAB, na prática, ele já está fazendo isso, ele já está participando. Então, eu queria concluir dizendo que o tema é da maior relevância, o tema é importante, o tema resgata a importância dos instrumentos de democracia participativa se efetivarem na prática. Temos aqui presente nosso querido Milton Teixeira, presidente da Comissão de Direito Constitucional, que foi um deputado constituinte, entende bem dessa matéria, e é da necessidade de nós
efetivamente ocuparmos o espaço histórico reservado ao IAB, que já vem sendo há muito tempo preenchido através desses exemplos que eu dei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sérgio, pela sua apresentação, parecer e essas considerações finais também. Eu acho realmente importante o IAB estar participando, ter assento em um órgão tão importante como esse, que está aí criado pelo decreto número 11.406, Conselho de Participação Social da Presidência da República. Doutor André Menezes, agora temos a pareceria relatora da Comissão de Direito e Políticas Públicas para apresentar o parecer, doutor André Menezes. Boa noite a todos os nossos confrades e confreiras. Eu estou aqui representando a Comissão de Direito e Políticas Públicas, que é uma pequena comissão, mas é uma comissão muito promissora, porque tudo perpassa pelas políticas públicas. Eu quero cumprimentar a mesa na figura do doutor Carlos Machado e o presidente da Comissão de Direito Constitucional, doutor Miro Teixeira, o presidente da Comissão de Políticas Públicas, doutor Emerson Moura, que estou aqui representando nesta noite. Eu vou procurar ser sucinta, porque o doutor Sérgio Santana elevou o sarrafo aí ao máximo, e eu vou tentar, dentro das políticas públicas, fazer uma pequena complementação, porque ele esgotou o tema de uma forma magistral e belíssima. Então, nós passamos a análise sobre a constitucionalidade da instituição do Conselho de Participação Social da Presidência da República, pelo Decreto 11.406, de 2023, como bem falado, após aqueles atos antidemocráticos que devem ser repelidos e censurados com a maior veemência. Esse conselho é uma instância não remunerada, destinada à finalidade diretiva da sociedade civil, e que nós verificamos dois propósitos, dois objetivos mais objetivos. A primeira finalidade é assessorar o presidente da República no diálogo e na interlocução com as organizações da sociedade civil, com a representação dos movimentos sindicais e populares. O segundo objetivo é promover o diálogo com a Secretaria-Geral da Presidência da República quanto à participação social na execução das políticas públicas. A gente vislumbra a constitucionalidade formal do decreto, porque ele está dentro do escopo de atribuições da Presidência da República, previsto no artigo 84, caput, inciso 6, a linha A da Constituição, no qual o presidente da República pode realizar os arranjos necessários à administração pública, desde que não onere os cofres públicos. Então, esses arranjos ele vai ser desde a quantidade de ministérios, secretarias, etc., desde que aquele não extrapole o orçamento para tal finalidade. E o decreto em estudo contempla todos esses requisitos. Os membros já se incluem nos arranjos administrativos, lendo, vê que é o secretário adjunto da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, já são autoridades que já estão presentes dentro da administração pública. E a participação de todos, incluindo quem não é propriamente da administração, é graciosa. Então, ela não vai onerar os cofres públicos, então a constitucionalidade formal está ali verificada. Com relação à constitucionalidade substancial, o ponto mais importante é a previsão de um conselho consultivo que invoca os mecanismos de democracia direta
e participativa, como bem apontou o doutor Sérgio, na arquitetura das políticas públicas. Como sabemos, o dissenso e o debate são a quintessência da democracia, isso está sendo muito esquecido, que o debate e a dialética, as ideias diferentes postas não são desrespeitosas, não são, em momento algum, o dissenso ele vai se mostrar inaceitável dentro dos limites da cordialidade e dentro da técnica jurídica, mesmo em tempos de apatia política e democracia de baixa intensidade, como a que nós vivemos, de acordo com a literatura mais recente, né? Então, a oitiva de diversos setores da sociedade, incluindo sindicatos e movimentos sociais, refletem o modo de administração. Esse modo de administração, como bem apontado pelo doutor Sérgio, é um modo petista de se administrar. Tanto é que, nesse ponto, a Comissão de Políticas Públicas vai fazer a distinção entre política pública governamental e política pública de Estado. Veja que essa política pública de ouvir a sociedade civil é bem petista, entre aspas, no sentido de querer sempre ouvir a sociedade civil, ouvir os setores, os movimentos sociais, mesmo em pequenos mecanismos de democracia participativa, que eles têm que ser aumentados, incentivados. Então, a própria política pública de criação do Conselho de Participação Social é, em si mesma, uma política pública governamental. Na prática, equivale dizer que qualquer governo posterior pode acabar com ela, não é, por exemplo, como a política dos genéricos, que é uma política pública de Estado, ela não pode ser acabada, interrompida assim de um governo para o outro. Esse é um ponto fundamental de contribuição das políticas públicas para a gente começar a entender as engrenagens, que as políticas públicas elas têm uma técnica, elas têm uma arquitetura. Eu sou recém-mestra em Direito e Políticas Públicas pela Unirio, então eu estudei com muito afinco as políticas públicas em toda a sua arquitetura, o design, e o que toda a administração, o legislativo, até o judiciário, precisa saber mais sobre a feitura, a realização de políticas públicas exitosas, para nós evitarmos essa profusão de políticas públicas desastrosas que nós vemos, que nós sofremos com elas, vamos dizer assim. Então, antes de todo exposto, a Comissão de Direito e Políticas Públicas, pelo nosso parecer, o Decreto 11.406, de 31 de 1 de 2023, é um ato legislativo que contempla o atributo de constitucionalidade e sugere o encaminhamento à excelentíssima Presidência da República, sendo este o parecer que ora se submete a este colendo plenário. Muito obrigada. Obrigado, doutora Andréia, por suas considerações. Vejo que a Comissão de Direito Constitucional e a Comissão de Direito de Políticas Públicas estão de acordo com relação à iniciativa da Presidência da República na criação do Conselho. Eu, então, indago os participantes da sessão se alguém deseja fazer alguma manifestação ou pedir algum esclarecimento aos relatores. Edmundo. Presidente, muito agradecido por me conceder a palavra, mas diante de um tema dessa grandeza, dessa importância político-institucional, eu não poderia deixar de cumprimentar os dois relatórios, os dois pareceres, particularmente do doutor Jorge Folena. Não é meu não, Primeiro pela oportunidade. Digo pela oportunidade porque percebo a necessidade premente de se ampliar uma política
participativa. E nem precisa dizer que o mandato representativo está desacreditado. Então, há um desejo, uma necessidade de se ampliar uma política participativa. Além da cidadania no seu conceito clássico, isto é, o direito de votar e ser votado. O cidadão tem o direito de participar na elaboração de toda a vida pública, das políticas públicas. Por outro lado, se percebe a necessidade de se criar instrumentos, de se criar meios para que se possa fiscalizar a democracia e o funcionamento das instituições. Cada vez mais precisa de órgãos e de meios que se coloquem atentos ao funcionamento pleno da democracia e ao funcionamento das instituições. Por isso, eu acho muito oportuno, muito bem-vinda a criação desse órgão pelo governo, porque, inclusive, ao meu sentir, tem mais uma performance institucional do que governamental. Quero dizer com isso o seguinte, que esta secretaria busca preservar muito mais do que a administração pública, muito mais do que o governo, mas, sobretudo, a democracia e as instituições. Por isso, eu quero louvar os dois pareceres e pedir permissão, inclusive, para subscrever esses pareceres, que são de muita valia, muito pertinentes, muito oportunos e muito valiosos para a sociedade brasileira e para as suas instituições. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Edmundo, por suas considerações. Folena, tem mais alguém que tem pedido a palavra? Miro. Não. Então, Miro abriu mão. Mais ninguém, Carlos Eduardo? Podemos passar a votação. Olha, eu acho que a matéria é muito clara e importante, como destacou o Edmundo, realmente e a doutora Andréa também, essa iniciativa da participação da sociedade, e acho que, sem dúvida, podemos ir à votação. Alguém se manifesta? Votação, ótimo, votação virtual. Obrigado. Temos aí o quadro na tela para fazer a votação com o sim, com o não e a abstenção. Após apertar o seu voto, não esquecer de apertar também a tecla enviar. Temos, nesse momento, a participação de cerca de 20 membros do Instituto, talvez um pouco menos, porque tem aqui que é os próprios funcionários do IAB. A minha contagem aqui diz 17 ou 16 membros participando para votarem nessa matéria. 16, né? Então, pronto, está aprovados os dois pareceres, decisão unânime, acolhimento de 100% dos votantes. Eu parabenizo os relatores, Sérgio Santana, a doutora Andréa, que se debruçaram sobre a matéria e reconheceram a importância dessa iniciativa da Presidência da República de criar esse conselho, esse canal de comunicação com a sociedade civil.